Olá! Hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho do que é MEI. Como é o MEI? Por que que criamos o MEI? Quais são os seus benefícios? Quais são suas vantagens? Tudo que o MEI tem nos a proporcionar. Hoje o conteúdo da nossa aula nós vamos falar sobre o que é o MEI e como abrir o MEI. Um caso prático para a gente conseguir fixar todo o aprendizado que a gente vai fazer nesta aula. Lembrando o seguinte, ainda existem algumas pessoas que não possuem MEI. Então, a partir dessa aula, você vai entender as premissas básicas, né, para conseguir abrir um MEI e aí começar a sua rotina, começar a sua empresa como um CNPJ formalizado. Tá joia? Vamos então aos nossos conteúdos. Primeiro a gente tem que saber o seguinte, o que é um MEI, né? Como que o Brasil aí, ele estabelece alguns critérios, como que ele estabelece algumas obrigações para o MEI. E o MEI, eu vou começar pelo significado, tá? MEI, a sigla MEI significa microempreendedor individual. Logo, nós podemos pensar e ter a ciência de que esse individual, ele nos traz a figura de um único indivíduo, tá? Então, hoje, se você trabalha com uma pessoa que faz parte dessa sociedade, você já está no enquadramento incorreto, bom? Porque o MEI, ele assegura um único indivíduo que faz parte desse CNPJ, tá? E o MEI também, gente, ele tem ali a figura de um profissional autônomo, né? Por quê? Porque o MEI, ele foi criado, estabelecido lá em 2008, né? Um regime muito novo, e ele foi criado com a base de tirar aquela lojista, né? Que no tempo era sacoleira, o termo, tirar aquela doceira da informalidade e trazê-la para a formalidade. Tá? Abrindo um CNPJ MEI, ela poderá ter alguns benefícios, ela faz contribuição fazendária, né, para a fazenda. Então, ali ela tem uma série de obrigações, né, uma série de vantagens e também tem as desvantagens que a gente vai ver na sequência da aula. Então, vamos lá. O governo, ele estabeleceu, né, a lei do microempreendedor lá em 2008. E hoje nós somos mais de 11 milhões de microempreendedores individuais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, MEI, pagamos a conta desse Brasil. É isso mesmo. Nós pagamos a conta do Brasil. Por quê? Porque a gente faz a nossa arrecadação. E a nossa arrecadação, pense só, os microempreendedores individuais são os CNPJs que estão mais em dia com a Receita Federal. Tá? Isso são dados de pesquisas, dados corretos, dados sérios. Então, sinta-se privilegiado e privilegiada se você for um MEI, porque você faz a contribuição e é você quem paga a conta desse Brasilzão, certo? Então, hoje a gente precisa entender quais são as vantagens em ser MEI, depois a gente vai ver as desvantagens e aí a gente vai ter a conclusão se você está ou não no enquadramento correto, certo? Então, algumas das vantagens de ser MEI é o quê? Direito ao benefício previdenciário, como, por exemplo, aposentadoria, né? A gente tem ali o auxílio doença, o salário maternidade. Pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente que o MEI precisa estar em dia com as contribuições. Se você já é MEI e você não está em dia com as suas contribuições, se houver qualquer parte e você precise do benefício previdenciário, você pode ter um problema, tá? Então, por exemplo, nós passamos por uma pandemia mundial. Muitas pessoas morreram, infelizmente. Se essas pessoas fizessem contribuição em dia com o auxílio, né, em dia com o MEI, poderiam recorrer ali ao auxílio morte, né? A família poderia recorrer ao auxílio morte. Depois a gente tem o auxílio doença, vocês sabem da minha história. Outras pessoas podem ser acometidas com essa grave doença. Se não fizer ali a contribuição em dia, pode ser que vocês não consigam auxílio doença. Então, para que a gente consiga ter direito, nós precisamos estar direito.
tá? Isso é uma das premissas básicas que a gente precisa seguir para a gente conseguir estar em dia com as nossas obrigações, certo? Depois dessa assistência, né, desse seguro previdenciário, a gente tem todos os serviços bancários. Por quê? CNPJ MEI é CNPJ, gente. Nós vimos lá que é cadastro de pessoa física e cadastro de pessoa jurídica. Então, não tem essa diferença aí, não cria essa diferença na cabecinha de vocês. Se você é um MEI, você acha que você não é um CNPJ. Você é uma pessoa jurídica, né? E sendo MEI, você consegue serviços bancários, você consegue linha de crédito, vocês conseguem comprar carro, vocês conseguem comprar um local, um espaço físico, vocês podem comprar máquinas, maquinários, tudo isso. Tudo isso sendo MEI. Vocês conseguem redução de tarifas de juros. Então, se legalizar, também existem vantagens, tá? Vocês conseguem abrir CNPJ sem burocracia, sem custo, né? Então, você consegue fazer um CNPJ online. Eu vou montar aqui um CNPJ com vocês. Então, a gente vai ver como que abre esse CNPJ. A gente tem a possibilidade de emitir nota fiscal. Gente, eu vou falar uma coisa assim, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo lá na aula de nota fiscal, tá? Mas quando você é MEI, você não paga por nota fiscal emitida, porque você está dentro da faixa de contribuição que a gente vai ver logo em seguida. Então, se você é MEI, você não é obrigado a emitir nota fiscal, mas é importante que você emita essa nota fiscal e a gente vai ver, tá? E você tem a oportunidade de participar de licitações, vender para o governo. Então, se você tem algum produto ou algum serviço e você quer entrar em licitações, você consegue sendo MEI e Simples Nacional, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai ver a parte da desvantagem em ser MEI. Além das vantagens, né, que a gente já viu, nós também temos desvantagens. E uma das desvantagens é o faturamento anual. Você pode faturar como MEI o valor de 81 mil anual. Falou, 81 mil anual? Sim. E não é ano fiscal, por exemplo. Então eu abri o meu CNPJ em junho, eu posso faturar 81 mil. Não, é proporcional ao mês. Então, se eu pego 81 mil reais e divido por 12, eu posso faturar por mês 8.750 reais, tá? Então, não pense que se você abrindo o seu CNPJ agora, você pode faturar os 81 mil. E como que a Receita Federal, ela fiscaliza isso? Através aí dos recebimentos das maquininhas, né? Através dos PIX bancários, através disso, através das notas fiscais emitidas dos seus fornecedores, né? Através das notas fiscais emitidas lá quando você vai comprar algum serviço, algum produto. Por quê, gente? Porque a Receita Federal, ela sempre fiscaliza o seguinte: teve entrada de mercadoria? Se teve entrada, tem que ter saída, né? Então, nós precisamos estar em dia. Eu estou chegando ali perto dos 81 mil, já se desenquadra, já tem a maturidade empreendedora de saber o seguinte: o MEI é como se fosse um bebezinho, tá? O MEI fatura bem pouquinho. E a partir do momento que você vai crescendo, quando você paga mais imposto, isso significa que você está crescendo em empreendedorismo. Seu empreendedorismo está crescendo, você está crescendo como empresária, tá bom? Depois disso, a gente tem a possibilidade de contratar apenas um funcionário. Olha só, apenas um funcionário. Se você já tem mais que um funcionário e você está enquadrado como MEI, você também está errado, né? A gente vai falar isso na aula específica de funcionários e pense o seguinte: vocês estão deixando de contratar pessoas porque não sabem o custo desse funcionário. Em contrapartida, você está assumindo um risco federal, que é com a Receita Federal, e um risco trabalhista. Então, veja, se você tiver mais que um funcionário e ainda se enquadrar como MEI, você está errado. Você precisa se desenquadrar.
Depois aqui, a impossibilidade de abrir filiais. O que acontece? Tem pessoas que têm 2, 3 lojas sendo MEI. Também está errado. Por quê? Para eu ser MEI, eu tenho que ser individual. É um único CNPJ e eu não posso participar em outros CNPJs. Se eu tenho mais que um ponto físico, mais que uma loja, isso caracteriza o quê? Uma filial. E isso é uma forma de impedimento de ser MEI. Tá bom? E depois aqui a gente fala que você não pode ser sócio e nem dono e nem administrar uma outra empresa, tá? Além disso, funcionários públicos federais não podem ser MEI, porque eles não podem administrar nenhuma empresa. Só que funcionários municipais podem, tá? Então, veja aí se você se enquadra nesses requisitos. Se você não se enquadrar mais nos requisitos de ser MEI, você precisa ser desenquadrado, certo? Depois vamos lá. Quanto custa ter um MEI, né? Se você for comércio ou indústria, você paga uma taxa única mensal através da arrecadação do DAS de R$ 61,60. Agora, se você for prestador de serviço, você paga R$ 65,60. Se você for um mix de comércio e serviço, você paga o valor de R$ 66,60, tá bom? Aqui eu trago a lista de documentos, então você precisa ter um cadastro no gov.br, você precisa ter uma cópia dos seus documentos pessoais e também listar algumas coisas que fazem parte do seu CNPJ, né? Os dados do negócio, que a gente vai ver os detalhes quando a gente estiver abrindo o nosso MEI, certo? Como que eu pago, né, Paloma, essa arrecadação? Você paga a arrecadação através do DAS-MEI. E dentro desse mesmo portfólio, ali dentro dessa mesma página na internet, você consegue ver se você está devendo alguma coisa. Então, digita lá o número do seu CNPJ e puxa uma busca, tá? O link dele está aqui abaixo, está abaixo desse vídeo, entre links úteis, você vai encontrar lá. MEI emite nota fiscal? MEI emite nota fiscal. Aqui dentro do estado de São Paulo, o MEI pode emitir nota fiscal. Ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando a compra é para uma pessoa física. Então, se você trabalha online, se você trabalha na Shopee, algum marketplace, pode ser que essas plataformas cobrem que você emita a nota fiscal, sendo de São Paulo. Só que se você faz venda física, venda direta, para pessoas físicas, você não é obrigado a emitir nota fiscal dentro do estado de São Paulo. Se você estiver em outro estado, precisa consultar a legislação do local, certo? Depois que a gente fala disso tudo, o MEI ele tem uma declaração anual, que é uma obrigação que ele precisa ser feito. Lá na nossa aula de receitas, né, faturamento, eu deixei um modelinho que vocês precisam preencher mensalmente. E é exatamente esse modelo que a gente vai utilizar para poder entregar nossa declaração anual. Declaração anual se encerra no mês do dia maio, no último dia do mês de maio. Vocês precisam entregar. Se você não entregar, você vai ter multa. Então, se você está perdido, se você não sabe como fazer e precisa de um serviço de contabilidade, entre em contato conosco e nós fazemos ajuda para vocês, tá bom? Vocês podem contratar esse tipo de serviço conosco. Então, vamos lá. Essa declaração anual, uma outra coisa muito importante, tá? Ela é enviada para a Receita Federal e nela são colocados ali todos os ganhos. E são isso? Ganhos de faturamento bruto, tá? Não é faturamento líquido, não é somente o lucro, é faturamento bruto. Por isso que se você tem o faturamento bruto e excede os 81 mil ano base, você vai ter que ser desenquadrado do MEI, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, façam essa planilha, tá? Ali da declaração anual, veja quanto que você está faturando, porque estar no MEI pode ser ali a sua calmaria, sua água doce. Só que se você está
faturando acima do permitido, você corre um risco tributário. Então, vocês precisam estar enquadradas corretamente. E não tem que ter medo de imposto, gente. É meio ridículo eu falar isso, eu sei. Mas a gente não tem que ter medo de imposto, porque o imposto ele configura uma empresa que está crescendo. E existem formas da gente reduzir impostos, tá? Bem, nós vamos agora conhecer o portal do empreendedor, tá? Nós vamos agora conhecer como que abre o MEI, por onde abre o MEI e conseguir entender quais são as atividades que compreende o MEI, porque às vezes vocês querem ser engenheiro como MEI, não pode. Cada atividade a gente consegue consultar se é ou não permitido em ser MEI. Existem algumas atividades que foram exclusas da tabela do MEI e essas pessoas foram automaticamente migradas para o Simples Nacional. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que elas não foram informadas e elas são só informadas por dentro do ECAC, que é como se fosse a nossa caixa de e-mails, né? Com a Receita Federal. Quando foi para o ECAC, o que aconteceu lá? Eles simplesmente disseram assim, olha, a partir de então você é Simples Nacional, você foi se desenquadrado e você precisa fazer as suas entregas obrigatórias, né? Quando a gente é MEI, a gente só tem a declaração anual para ser entregue. Mas quando nós somos Simples Nacional, nós temos entregas mensais. Então, meio que as pessoas ficaram meio que perdidas, elas ficaram como a vida delas entraram numa bola de neve, então elas tiveram várias pendências com a Receita Federal, até que o CPF dela é bloqueado. E aí sim, ela procura um contador e fala assim, o que aconteceu na minha vida? E é quando isso acontece. Tá joia? Nós vamos agora, então, na próxima aula, ver como que é a abertura desse MEI, ver quem pode ser MEI, entender mais algumas particularidades do MEI para a gente encerrar e ter a nossa conclusão. Muito obrigada até aqui.